Sejam todos muito bem-vindos. O tema já escolhido e já determinado, né? A respeito da prosperidade à luz da Bíblia Sagrada. Vamos conceituar o tema prosperidade biblicamente. E ele é antagônico ao conceito bíblico. Né? Com base na Bíblia, o conceito de prosperidade bíblica que é difundido na internet, né? Pregado em muitas igrejas e por coaches, né? Esse conceito de prosperidade, ele é antagônico, ele é contrário ao conceito bíblico de prosperidade. Então nós vamos analisar biblicamente, à luz da Bíblia, vamos analisar biblicamente o conceito de prosperidade. Ok? Por que teologia da prosperidade? Porque o assunto, o tema prosperidade, ele é colocado, ele é tirado, pinçado da Bíblia Sagrada, visto que a Bíblia trata sobre esse assunto, prosperidade, ela trata desse assunto, a prosperidade ela é bíblica, preciso deixar claro aqui isso, que a prosperidade é bíblica, né? Porém o conceito de prosperidade que é difundido, pregado, ensinado e que está muito em evidência hoje na internet, né? Pelos influenciadores digitais, pelos pregadores da internet e por coaches, né? Que usam a Bíblia para tratar o assunto de prosperidade, um conceito muito distorcido. Um conceito muito distorcido do verdadeiro conceito bíblico de prosperidade. Então aqui nós vamos, eu selecionei os cinco que eu considero os 5 principais embasamento teológico, o embasamento bíblico para essa doutrina da prosperidade, essa teologia da prosperidade, 5 embasamentos distorcidos, vamos dizer assim. Ele é usado de uma maneira, ele é usado fora do contexto. Começa por ele é pinçado, usado de uma forma distorcida e fora do contexto, né, para justificar esse pensamento de prosperidade, justificar ele biblicamente, baseando ele biblicamente, porém, de uma forma errada. 5 erros da teologia da prosperidade contemporânea. Primeiro, raciocine comigo, pensa comigo aí. Primeiro é o conceito da aliança de Deus com Abraão, ou seja, da aliança divina, o Deus da aliança. O segundo erro é a expiação de Cristo. Que é isso? Porque a Bíblia diz isso, né? Diz isso, mas em outro contexto. Que ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, todos os nossos males, em aquele que crê no sacrifício de Cristo Jesus. Segundo o conceito neopentecostal de prosperidade, aquele que crê no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, essa pessoa não pode ser pobre. Ela precisa ser próspera, porque Jesus garante isso na cruz. A segunda distorção é nas ofertas. E essa parte é a que mais pega o pessoal. A presa está aí. Nas ofertas, dízimos e ofertas e contribuições. Tá? Na generosidade. Colocando de uma forma muito enfático que se você der, Deus vai retribuir. Né? Dar para receber. Esse conceito de generosidade, né? Mas a Bíblia é muito clara e nos ensina que nós devemos de dar sem esperar nada em troca. Então já falamos aqui, né? Eu estou fazendo uma breve apresentação dos tópicos que nós vamos mencionar. Já falamos aqui de 3, né? A aliança que Deus fez com Abraão, né? O conceito errado da morte, ou seja, do sacrifício, melhor dizendo, de Cristo na cruz do Calvário, né? Distorcendo o sentido da oferta e dos dízimos, da generosidade, e também distorcendo o conceito de fé. Ela apresenta a fé como um poder que Deus nos dá, um poder para adquirir. A fé bíblica, a fé em Deus, não é um poder para nós nos apropriar daquilo que a gente quer. A fé bíblica não é fé nas coisas. A fé cristã é a fé em Deus. E a distorção da oração. Né? Usam a teologia da prosperidade e colocam a oração como uma ferramenta para dar ordens para Deus. A oração não tem essa finalidade. Segundo a Bíblia, a oração não tem a finalidade nem o poder de manipular Deus. Então esses são os 5 erros. 5 erros da teologia da prosperidade. Os 5 principais pontos
que a teologia da prosperidade distorce e manipula a verdade bíblica para confundir, né, confundir a mente das pessoas, e com isso muitos são beneficiados com isso, né? Então vamos lá. O primeiro ponto, que é o Deus da aliança, né? Esse conceito distorcido, esse texto em Gênesis, eu não vou ler aqui para nós não tomar muito tempo, mas em Gênesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 22, nós vamos encontrar as alianças que Deus faz com Abraão. Colocando que Deus faz uma aliança com Abraão, uma aliança de abençoar Abraão, né? Deus estabelece essa aliança com Abraão, de abençoar ele e abençoar a sua posteridade, sua família, né? Sua descendência. E nós, como filhos na fé de Abraão, né, somos herdeiros das bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Então, por isso, nós devemos de reivindicar as bênçãos, a prosperidade que Deus fez esta aliança com Abraão. Porém, nós precisamos levar em consideração esta aliança, precisamos considerar e entender essa aliança que Deus fez com Abraão. Ou seja, a bênção de Deus repousava sobre o indivíduo Abraão. A bênção de recursos, a bênção da prosperidade financeira repousou sobre a vida de Abraão, como sendo um suporte para que o plano, o propósito de Deus viesse a se cumprir nele e na sua posteridade. Então ele não era o fim, ele não era a finalidade da bênção, né? A bênção do indivíduo está sobre aquilo sobre a nossa necessidade diária. Basicamente é isso. A bênção de Deus sobre o indivíduo Abraão era para as suas necessidades diárias, para aquilo que Abraão necessitasse no seu dia a dia, na sua vida. Deus o abençoaria, ou seja, Deus supriria todas as suas necessidades cotidianas, diárias, para que ele pudesse caminhar, né, desenvolver a sua jornada de fé, como fez, e viesse a alcançar o propósito que Deus tinha para ele e para sua descendência, para Abraão, para Isaac, para Jacó e por fim para todas as famílias da terra. Então, a aliança de Deus com Abraão não era para simplesmente abençoar Abraão, era porque havia um propósito. E aqui entra uma outra parte que eu não quero me deter muito por conta do tempo, é que a prosperidade financeira, os recursos financeiros, é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade. E essa responsabilidade tem a ver com as outras pessoas. Deus nos abençoa não simplesmente para nós sermos o fim, a finalidade da bênção, né? Isso é egoísta. Se Deus abençoa alguém, prospera alguém financeiramente, tem o propósito de que outras pessoas sejam abençoadas, tá? Então, a aliança de Deus com Abraão tinha um propósito maior, tinha um propósito que ia além, né? Um propósito que ia à sua descendência e chegasse até nós. Então, nós não podemos, né, nos basear nisso, na aliança de Deus com Abraão, para reivindicar as bênçãos de Abraão para nós, né? Não tem fundamento bíblico correto para isso. Então, a aliança, é usado esse texto, os textos de Gênesis capítulo 12, capítulo 15, 17, 22, é usado essa base bíblica para dizer, olha, Deus prometeu bênção, a bênção da prosperidade para Abraão. E nós, como filhos de Abraão, somos herdeiros dessa promessa, nós temos que reivindicar as bênçãos de prosperidade financeira para nós. Nós temos que reivindicar isso. Voltando um pouco aqui, para vocês lembrar, né, que a prosperidade é bíblica. Sim, a Bíblia trata do assunto prosperidade, mas não da forma que é difundida hoje. Não é que Deus não tenha interesse, ou Deus não queira, vamos dizer assim, abençoar financeiramente, que nós não sejamos abençoados financeiramente, que nós não sejamos prósperos financeiramente. Não é isso. A questão é que não é este o foco, o propósito. Ser próspero é ter dinheiro, né? Ser rico. Ser próspero é ser rico, ter saúde e paz interior, né? Bem-estar espiritual, saúde física e prosperidade financeira. Isso é ser próspero. Ou seja, Deus quer que todos nós, segundo o conceito de prosperidade, da teologia da prosperidade, todos sejamos ricos, tenhamos saúde e tenhamos um bem-estar emocional e espiritual.
Se isso é verdade, vamos então para o contraponto. Se isso é verdade, então quem não é rico não é abençoado por Deus. Quem por algum motivo não goza de uma perfeita saúde também não é abençoado por Deus, então é amaldiçoado. E quem está passando por um momento difícil, conturbado, que não está vivendo um momento de paz e de bem-estar emocional, não é abençoado por Deus. O pobre, então, é amaldiçoado por Deus. Uma pessoa que desenvolveu uma doença, uma enfermidade que não seja por conta de mau hábitos, não seja uma enfermidade hereditária, né? Uma doença que venha por conta involuntária, né? Por um acaso desenvolveu uma enfermidade, essa pessoa ela é amaldiçoada por Deus. Né? Se o conceito de prosperidade é dinheiro, saúde e bem-estar emocional, então quem não está dentro dessas três coisas, então é amaldiçoado por Deus, não é abençoado por Deus. Deus deixou de lado, Deus abandonou, ou está errado, ou está em pecado, né? Ou está passando por algum julgamento divino. De maneira nenhuma. A prosperidade bíblica, a palavra de Deus trata do assunto prosperidade. A prosperidade bíblica, em suma, de maneira sucinta e objetiva. A prosperidade, segundo o conceito bíblico, é um correto relacionamento com Deus, que envolve corpo, alma e espírito. Isso é ser próspero, segundo a Bíblia. Um correto relacionamento com Deus. Não tem a ver com dinheiro, somente. Tem a ver com saúde, somente. Esse é o conceito dos discípulos que perguntaram para Jesus quando viram o cego ou paralítico, se não me falha a memória, e disseram, o paralítico, né? De nascença, segundo a história bíblica, o paralítico de nascença, os discípulos disseram para Jesus, esse era o conceito. Disseram para Jesus, quem pecou para que ele nascesse assim? Isso aí é resultado de pecado. E Jesus disse, não, ninguém pecou. Ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. E Jesus acabou curando. Vamos para o segundo ponto, que é a expiação de Jesus, ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Segundo esse conceito, Jesus morreu na cruz do Calvário. E o texto que diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e o pecado da humanidade. Né? Então, esse texto é usado fora de um contexto, é distorcido. E dito que todo aquele que crê em Jesus Cristo não pode estar enfermo, porque ele morreu na cruz do Calvário e pelo seu sangue nós fomos sarados de toda enfermidade. Né? Esse texto não está falando de enfermidade física. Esse texto está falando de um mal espiritual da humanidade. Está falando do mal espiritual e do mal moral. Né? Da morte, o sacrifício, melhor dizendo, de Cristo na cruz do Calvário. O sangue derramado na cruz do Calvário tinha o propósito de perdoar, de purificar, de limpar, de redimir, de expiar o pecado da humanidade. O mal do pecado, o mal espiritual e o mal moral. Mas não enfermidade física. Né? E muito menos levar os males da humanidade junto com eles o mal da pobreza, da escassez. Isso é uma distorção errônea. Dizer que Jesus morreu na cruz para levar as nossas enfermidades, as nossas dores físicas, e com isso levar o mal da pobreza, é diminuir, é banalizar o sacrifício de Cristo. É banalizar o sacrifício de Cristo. O sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário, é muito maior, muito mais profundo, e muito mais poderoso do que simplesmente uma cura física. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, a expiação, né, o sacrifício expiatório de Cristo, é muito mais poderoso. É muito mais poderoso do que simplesmente cura física. É a cura da alma, do mal espiritual e de um mal moral. Né? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário tem o propósito de resolver o mal espiritual e o mal moral da humanidade. Né? Expiando o pecado da humanidade, dando a oportunidade do homem ser redimido de seus pecados. Né? E a cura é uma cura espiritual. A enfermidade é uma enfermidade espiritual, uma enfermidade moral.
em que a humanidade se encontrava. Então, usar o texto de que Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades na cruz do Calvário, e por isso o ser humano não pode, ser enfermo, não pode ser doente, não pode sofrer enfermidade que está ou em pecado ou está sofrendo um juízo divino. Isso é errôneo, é um conceito totalmente errôneo. Vamos adiante. O terceiro ponto, né, é sobre as ofertas, sobre a generosidade, sobre ofertas e dízimos. Tá? E aqui é o funil de convergência dos adeptos da teologia da prosperidade e dos difusores da teologia da prosperidade neopentecostal. É aqui que é o gatilho aonde muitos são pegos pelo olho grande, usando um termo bem comum, né? Onde muitos são pegos pelo sentimento de inclinação excessiva ao dinheiro, né? Pelo sentimento materialista, egoísta, egocêntrico, são pegos nessa questão. Muitas igrejas, muitos ensinadores, muitos mestres, muitos coaches enriqueceram com essa promessa. E muitas pessoas se frustraram, se decepcionaram com o Evangelho, com a igreja, com Deus, por conta disso. Por conta dessa barganha. Como se Deus tivesse o interesse de negociar. Como se o reino de Deus fosse um banco e Deus fosse um banqueiro, colocando na mesa condições, né, negócio, troca. Eu costumo dizer que o que é que nós temos para negociar com Deus? O que é que nós temos para dizer para Deus, se você me der, eu te dou? O que é que nós temos para negociar com Ele? Se Ele é dono de tudo, inclusive da nossa vida, nós não temos e não estamos nós não temos nada e não estamos em condição de negociar com Deus o que for. Né? Deus é bom. Deus é bom porque é de sua natureza ser bom. Deus não tem momentos de bondade. Ele é bom porque é de sua natureza ser bom. Deus é amor. Deus não tem momentos que Ele ama e momentos que Ele odeia. Eu costumo dizer que não há conflito moral em Deus. Deus é amor porque é da sua natureza amar. Né? Deus é fiel. E não há momentos que Deus é fiel e momentos não. Há um dizer aí popular, que se popularizou no meio evangélico, é uma frase que diz que Deus é bom o tempo todo. Claro, Deus é bom porque é da sua natureza. O ser humano não consegue ser bom o tempo todo porque a sua natureza não é boa. O ser humano não consegue amar sempre porque não é de sua natureza o amor. Né? O ser humano não é justo sempre, o tempo todo, porque a sua natureza humana não é justa. É o oposto de Deus. Deus é bom porque é da sua natureza. Deus é justo porque é da sua natureza. Tá? Então, a bondade de Deus, por sua bondade, por seu amor, por sua bondade, Ele nos abençoa, Ele prospera, né? Ele dá, Ele concede bênçãos, oportunidades, enfim, pela sua bondade e pela sua soberania. Pela soberania de Deus, eu não tenho como questionar Deus, por que Deus abençoa mais fulano do que eu. Deus é soberano. Quarto ponto. Do erro doutrinário da teologia da prosperidade neopentecostal. A fé. Né? A teologia da prosperidade usa a fé como uma força outorgada por Deus. Fé como uma força que leva à prosperidade. Esse é o quarto erro. Apresenta a fé bíblica, a fé em Deus, como uma força, uma capacidade, um poder de nós trazer à existência aquilo que não existe. Isso é uma distorção da fé. Fé não é isso. A teologia da prosperidade traz a fé como uma força, uma capacidade de nós realizar aquilo que desejamos. A fé para a realização das coisas. Né? E aí entra os jargões, as frases de efeito. Tome posse. Declare aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você sonha. Né? O poder da mente, mentalize, declare, diga, afirme para você mesmo. Isso é um evangelho antropocêntrico, egocêntrico, que coloca o homem como centro, a vontade do homem centralizada.
ignorando a vontade de Deus. Deus não é soberano na sua vontade. Deus é apresentado como o gênio da lâmpada, que está ali para cumprir os nossos desejos. E esses jargões, tome posse, declare, determine, esses jargões neopentecostais, vêm desse conceito errôneo de fé. A fé bíblica é uma confiança inabalável em Deus, independente da circunstância. Abacuque diz isso. No livro do profeta Abacuque ele diz: ainda que me falte tudo, ainda que a crise chegue, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Ele usa essa linguagem figurativa, ele usa uma expressão poética, dizendo: ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que no curral não haja vacas. Ele está dizendo: ainda que haja crise, ainda que haja escassez, ainda que eu passe por necessidades financeiras, ainda que eu passe por enfermidade física, ainda que eu passe por crise em qualquer área da minha vida, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é fé bíblica. Isso é fé cristã. Isso é a fé em Deus. Independente da circunstância, uma fé inabalável. Paulo diz: eu sei, eu aprendi a ter em abundância e a passar necessidade. Eu aprendi a estar exaltado e estar abatido. Eu aprendi a viver em todas as circunstâncias. As circunstâncias externas não atingem, não abalam a minha fé. A fé em Deus é isso. É nós passar por circunstâncias adversas e extremas, mas não negar a fé em Deus. Não questionar Deus. Adorar a Deus. Como diz Abacuque: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Exultarei o seu nome. Né? A teologia da prosperidade vai nos levar a nós exaltar a Deus, a glorificar a Deus somente nos momentos de prosperidade financeira, de saúde física, de bem-estar, de momentos bons. Quando nós tivermos momentos difíceis, porque a vida é cíclica, a vida tem momentos de altos e baixos, quando nós estivermos passando por momentos de dificuldades, por momentos de dificuldade na nossa vida, nós vamos fazer como uma mulher de Ló diz para ele: amaldiçoe esse teu Deus. Né? Enquanto Jó estava vivendo um momento bom da sua vida, próspero, feliz, né? Ele adorava Deus. Depois a mulher dele diz para ele: amaldiçoe esse teu Deus e morre. A fé cristã, a fé genuína, a fé bíblica é a fé em Deus, uma convicção firme e inabalável em Deus, independente da circunstância, com abundância ou com escassez, com saúde ou nos momentos de doença, nos momentos felizes e nos momentos tristes. Fé não é força outorgada por Deus para nós trazer à existência aquilo que não existe, para tomar posse daquilo que desejamos. Isso não é fé, isso é confissão positiva. Fé em Deus. E se não acontecer aquilo que desejamos? E se não acontecer, se não se realizar aquilo que mentalizamos? A fé é o firme fundamento da vida cristã. Finalizo aqui. A oração. A prosperidade, o conceito de prosperidade neopentecostal trata a oração como uma ferramenta para forçar Deus a conceder prosperidade aos seus filhos. Usando textos fora do contexto. Como é o caso da epístola de Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 4, no versículo 2. Né? Em que apresenta que nós pedimos a Deus e não alcançamos porque pedimos mal. A gente não sabe pedir. Então, é colocado metodologia de oração, de como pedir, de como usar a fé para alcançar aquilo que desejamos. Mas é um texto fora do contexto. Porque esse mesmo texto que se embasa os teólogos da prosperidade, os difusores do evangelho da prosperidade financeira, usam esse texto fora do contexto, porque o mesmo texto explica. A Bíblia, existe uma regra na Bíblia, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós não precisamos de interpretá-la. Não devemos interpretá-la ao bel prazer. Ela mesma se explica. Ela é autoexplicativa. O texto de Tiago que diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Ele conclui esse texto dizendo: porque o que a gente pede para Deus, a gente pede para o nosso próprio deleite. Ou seja, para satisfação pessoal. O que pedimos nós não alcançamos porque o propósito, a motivação das nossas orações é egoísta. É isso. Pedimos: Deus me abençoe, Deus me dá, Deus me ajude,
né? Me faça isso, Deus me... As nossas orações são egoístas, extremamente egoístas. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro, virou o cativeiro de Jó, mudou a situação, virou a chave, como costuma se dizer o jargão moderno aí no meio cristão. Virou a chave na vida de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Jó estava na pior situação da sua vida, na pior situação que um ser humano poderia se encontrar. E as suas orações não eram egoístas naquele momento. As suas orações não eram, Deus, por que isso? Por que eu estou passando? Não eram lamuriosas. Ele orava pelos seus amigos. Ele intercedia pelos outros. E Deus mudou o cativeiro de Jó. A oração não é para forçar Deus a fazer aquilo que a gente deseja. A oração é uma ferramenta por meio do qual nós nos comunicamos com Deus, falamos com Deus, apresentamos as nossas necessidades, adoramos a Ele, glorificamos, exaltamos o seu nome. A oração é uma ferramenta de comunicação com Deus. Deus fala conosco através da Bíblia, através da sua palavra. É o meio inerrante pelo qual Deus fala conosco. Agora, o meio pelo qual nós falamos com Deus é a oração. Então, a oração não é uma ferramenta para mover o braço de Deus e fazer aquilo que a gente quer. As nossas orações são egoístas. Quando as nossas orações forem desprendidas de sentimentos egoístas, pedindo para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio conforto, para o nosso próprio bem-estar. Mas quando as nossas orações forem, primeiro, para desenvolver uma comunhão íntima e profunda com Deus, e segundo, para interceder aos outros, com certeza as nossas orações serão respondidas imediatamente. Ok? Deus abençoe você, você que ficou aqui até o final. Nos ajude na divulgação. Abençoe-nos com a divulgação. Nos ajude a propagar o verdadeiro Evangelho, que este é o único intuito. Ajude-nos a propagar o Evangelho bíblico, cristocêntrico. É para isso que estamos aqui, é por isso que estamos aqui, para falar de Deus, para o povo de Deus, para aqueles que desejam e buscam conhecer a Deus e conhecer mais de Deus. Deus abençoe a tua vida. Até mais.